Favela. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela. É aí que o lugar então passa a se chamar favela, favela, favela. Mentira, tem no Netflix. Boa noite, gente. Estamos aqui começando para a ABI, Memória Musical, em homenagem a Padrinho, já homenageando também Tantinho da Mangueira, nesse vídeo de 2011 da TV Cultura, cantando Favela. E eu vou ler aqui, falar um pouco do Padrinho. Assim, Oswaldo Viana de Oliveira, que nasceu em 27 e morreu em 87, cantor, compositor, ritmista, nosso padrinho. Recebe o apelido de padrinho devido à profissão de seu pai, o padeiro José Vitalino de Oliveira. Abandonado pela mãe, passa a infância dormindo nas padarias e seu pai trabalha. E quando, aos 12 anos, vai com ele morar no Morro da Mangueira. Não frequentava escola e se alfabetizava sozinho. Exerce os mais diversos ofícios durante a vida. Além de compositor, trabalha como entregador, gari, estivador, até conseguir um emprego público no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Depois de um convite de seu futuro cunhado e compositor, Geraldo da Pedra. Entra para a ala de compositores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira aos 20 anos de idade. Bom, vamos começar aqui dando boa noite, seguindo a família. Bira Show, boa noite, Bira. Prazer você estar aqui com a gente, falando do seu pai. Boa noite, Paulinho, querido, grande irmão, grande produtor. Boa noite. Eu estou bem motivado. Estou agradecer a você, a todos os jornalistas, né, da API, dessa oportunidade de lembrar do nosso querido pai. Isso. Obrigado, bem. Isso aí. Então vamos lá com o Luiz Pimentel. Boa noite, Luiz Pimentel. Boa noite, Paulinho. Obrigado pelo convite. E aí?
João Pimentel, meu amigo também. Estar aqui com você. Obrigado, estamos juntos. Fala, João Pimentel, jornalista, crítico musical. Boa noite, obrigado, Paulinho, obrigado, pessoal da ABI aí, meus colegas, nossos colegas, né? Isso. Alípio, né? Alípio é jornalista também, né, Alípio? E agradecer aí a presença do Bira e dizer que é uma honra falar de Padeirinho. Um dos grandes mestres, a gente já começou com Favela aí, já para arrepiar tudo, para quebrar tudo, né? Boa noite, Alípio. Também jornalista, pesquisador, um dos autores do projeto que deu esse CD, que foi contemplado pela Natura em 2009. Uma das faixas a gente ouviu agora com a interpretação do Tantinho. Tantinho canta Padeirinho. Boa noite, Alípio. Boa noite, Paulinho. Boa noite, João, Luiz, Constant e Bira. Obrigado aí pelo convite para participar desse bate-papo. Valeu, Constant. Boa noite, Constant. Constant, outro produtor também que é sócio, parceiro do Alípio, fizeram esse lindo trabalho aí com o Tantinho. Boa noite, Constant. Bem-vindo. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Ô, Alípio, queria primeiramente que você iniciasse falando do perfil, que eu já li um pouco do Padeirinho, do que você levantou, e dos primeiros passos nesse projeto, que você resgatou e como foi para montar esse repertório para fazer essa homenagem, né? Que o Tantinho interpretou e foi premiado e tal. Quer dizer, a história aqui é uma história que tem dois lados aí, né? Que é a coisa do resgate da música, quer dizer, tudo que o Padeirinho fez até... E depois com essa produção sua com o Tantinho da Mangueira. Então, assim, o CD que a gente fez do Tantinho Canta Padeirinho, ele é um desdobramento, ele é uma continuidade do primeiro projeto, do Memória em Verde Rosa, que foi um trabalho que a gente fez nos sambas de terreiro da Mangueira, sambas enredos, sambas de bloco de carnaval. E naquela caminhada ali foi muito marcante perceber o quanto que o Padeirinho era o compositor, digamos assim, preferido da geração dos anos 50 e 60. Quer dizer, para o Tantinho, a grande referência como compositor no Morro era o Padeirinho, não era o Cartola, né? Então, toda aquela geração de Mangueira dos anos 50, 60 e 70 tinha nele como o grande compositor do Morro da escola de samba. Até porque é o período que o Cartola se afasta, né? O Cartola fica 10, 11 anos afastado de Mangueira. E quando ele volta, ele já volta tendo uma articulação na zona sul do Rio de Janeiro, entrando no meio artístico. Ele não era mais um compositor do terreiro da escola, né? da quadra. E o Padeirinho era esse compositor. Era o cara que traduzia o morro, traduzia o jeito de ser das pessoas de Mangueira. Então, na pesquisa, era muito impressionante, né? Na pesquisa assim, foi bem interessante, porque a gente conseguiu pegar muito mais um repertório, pesquisando com as antigas baianas, com os antigos diretores de harmonia, com o cara que tinha sido ritmista, com o cara que era o dono da tendinha. Essas pessoas tinham muito mais a memória musical do que os próprios antigos compositores. Né? Fomos entrevistar, eu e Constant tivemos na casa do Moacir, que foi um grande parceiro do Padeirinho, é compadre do Padeirinho, acho que é padrinho, seu padrinho, né, Bira? Eu acho que é o padrinho do Birinho. Da minha outra irmã, Paty. Então, o Moacir não lembrava das coisas, entendeu? A memória, até porque ele já estava com uma idade avançada, ele não lembrava. E quem lembrava eram essas pessoas, eram as baianas, eram os ritmistas, essas pessoas que lembravam. Então, o CD do Padeirinho ele já começa a ser feito no Memória em Verde Rosa. Ele surge ali a ideia, fala assim, pô, esse é o grande cara, esse é o cara que está à frente do tempo dele. E estava à frente do tempo dele. Se a gente pegar tudo que o Bezerra da Silva fez, usando a gíria da favela, o Padeirinho tinha feito 20 anos.
Né? Tem melodia do Padrinho. Eu me lembro do dia que o irmão do Bira me mostrou uma música chamada Cuidado Mulher, que é um partido alto. Quando eu ouvi, eu falei, pô, isso é uma música feita pelo Beto Sem Braço. Quer dizer, o Padrinho já estava fazendo aquilo que o Beto Sem Braço ia fazer nos anos 80. Né? Ele era um cara que misturou o samba sincopado com o partido alto. Se vocês ouvirem o samba, o Terreiro de Itacuruçá, é uma mistura de samba de partido alto com samba sincopado, com samba de gafieira. Ele tinha essa capacidade. E aí a gente começou a pesquisar mais. Assim, a outra grande característica do Padrinho era a versatilidade. Né? O Padrinho era um cara inquieto. Teve o samba dele modificado, que ele dialogava com a bossa nova. Ele não diz que a bossa nova era algo ruim, não. Ele diz que também gostou daquilo. E faz um samba ali com uma melodia, né, gingando na divisão da bossa nova. Agora, ele teve mais 2 sambas. Ele teve um samba afro chamado Andarilho, chama-se Andarilho, está gravado no disco Miracongo, que é do grupo Baluarte, liderado pelo mestre Marçal. Tem esse samba é um samba tipo do Baden Powell. Ele ouviu que a onda era aquela no momento, ele era um cara antenado com a cidade. Ele pegou lá e foi lá e fez. E ele tem um sambalanço, tipo Jorge Ben. Se eu não me engano, chama-se Cuidado Menina, o nome desse samba. É um sambalanço, na mesma levada do Jorge Ben. Então, o Padrinho era um cara, um compositor com uma versatilidade enorme. E a outra característica, ele foi o único compositor de samba enredo na Mangueira que fez um samba enredo que não tinha a identidade de letra da Mangueira, porque os sambas da Mangueira era tudo... Não era aquele samba descritivo, né, que contava os fatos, né? Era todo mundo na linha do Cartola. Então, Nelson Sargento fez o Cântico à Natureza, Monteiro Lobato, Vila Lobos, todos... Ninguém contava a história da vida. O Padrinho vai na linha do Silas de Oliveira e faz o Getúlio Vargas no mesmo estilo, né? Do Joaquim José da Silva Xavier. É o único samba da Mangueira que tem essa característica. Então, assim, ele além de ser um cara extremamente visionário e versátil, ele também era um cara corajoso, que fazia as coisas na Mangueira, mesmo sabendo que não era muito a pegada da escola. Então, esse personagem, essa figura surgiu para a gente quando a gente estava levantando o Memória em Verde e Rosa. E o Padrinho também, quer dizer, o Padrinho Tantinho gostava muito da produção musical do Padrinho. O Tantinho me falou o seguinte, que ele se sentiu compositor, de fato, que ele falou assim, agora eu sou um compositor. Quando ele compôs uma música que nós gravamos no Memória em Verde e Rosa, que chama-se Episódio. É uma parceria dele com o Djalma Baiano. Ele fez essa música, o Padrinho ouviu e elogiou. Falou, agora você tem um samba bom. Aí o Padrinho falou, o Tantinho falou assim, agora eu sou um compositor, porque o Padrinho admitiu que eu tenho um samba bom, que eu fiz um samba bom. E aí eles, quando fizeram esse samba, eles beberam uma garrafa de uísque, e a garrafa de uísque está guardada até hoje na casa do Tantinho, como marco dessa aprovação que o Padrinho deu a ele na criação desse samba. Legal. Ok, Alipe, muito, muito legal essa... Constância, sua experiência aí nesse período todo, como é que foi? Você já tinha passado, como o Alipe falou, com o projeto Memória em Verde e Rosa, né? Então, queria que você... Boa noite outra vez, agora conectado. Boa noite. Eu rindo, Paulinho, eu sinto muito aí pelos contratempos. Acontece, coisas da internet. Paulinho, você começou com um tantinho, quer dizer, você começou para matar, né? Tudo bem. Agora, eu queria fazer uma ligeira correção aí. O patrocínio desse projeto, esse CD, que é o projeto Rouanet Petrobras. Natura não foi Natura. Eu troquei. Na minha cabeça ficou sempre, mas tudo bem, está bem lembrado. Então, projeto Rouanet Petrobras. Eu lembro bem porque o contrato tinha 3 páginas de multa, então não dá para esquecer com facilidade. Não dá para esquecer.
Agora, uma das coisas que muito me agrada nesse projeto é a participação da família, aqui representada pelo querido Bira Show, né? Porque, num determinado momento, conversando com a Lipe, trocando ideias sobre como é que a gente ia fazer o negócio, surgiu essa possibilidade. Vamos incluir a família no projeto. E foi um enriquecimento sem medida, né? Bira, Birinha, os meninos, né? Os filhos também gravaram na percussão. Birinha cantou 2 músicas e isso enriqueceu muito o projeto, com certeza, né? E claro que foi uma enorme facilidade lidar com Bira Show, com Birinha, mas isso é outra história, nós não vamos entrar nisso aqui agora, né, Bira? E foi interessante porque foi um resgate, né? Na verdade, Tantinho e Padeirinho tinham uma relação muito próxima, né? Padeirinho tinha idade para ser, eu acho que dava para ser pai do Tantinho até. E aquela relação de muito próxima e com aquelas rusgas de vez em quando, né? Porque Padeirinho fazia parte do bloco que não aceitava muita participação de Tantinho e Licinho peruando as rodas de partido alto, né? Quando tinha um Zagaia que apoiava, tinha um Padeirinho que sai daí, moleque. Aquelas histórias que fazem parte da cultura, dessa rica cultura, né? E aí virou resgate, né? Digamos assim. E saiu bonito. Ganhou lá o prêmio da música brasileira, né? Foi. Fomos lá para o Municipal. Agora, o João, desculpa, João Pimentel, ele estava falando, até a pergunta para o Luiz Pimentel também, que a gente fica tomando conhecimento desses compositores quando alguém, hoje em dia é mais difícil ainda, que antigamente tinha gente na gravadora que ia atrás e tinha gente interessado na cultura popular que levava, assim foi com Cartola, depois de muito tempo, assim foi com outros compositores também. Quer dizer, esses compositores são geniais, mas eles fazem isso como quem bebe água, né? É o dia a dia deles, né? Eu queria saber, assim, como é que vocês veem, como é que a gente, hoje em dia, consegue recuperar isso? Só através dessa lei de incentivo, né? Que está cada vez mais difícil. Eu queria, assim, traçar um panorama do que foi antes da lei, do que é durante a lei e o que está sendo, o que pode acontecer, né, daí por diante. Na realidade, eu acho que tem uma conjunção de fatores aí, que, por exemplo, por que o Cartola, que morreu em 80, o Nelson Cavaquinho em 86, o Padeirinho em 87, né? Por que Cartola, eu acho que entra nesse contexto, né? Por que o Cartola conseguiu ainda no final da vida, quer dizer, de 76, gravou o primeiro disco, conseguiu gravar 4 discos, o Nelson Cavaquinho gravou antes do Cartola e também teve 4 discos gravados, e o Padeirinho não. Né? Talvez entre na história do Alípio, que ele estava contando, né? Dessa coisa do Cartola saiu do morro e depois, né? Aquela história que a gente conhece bem, aí encontraram o Cartola na rua, e o Cartola lavando o carro, e o Cartola... Aí tem aquela questão, aí entra o Zé Cartola, entra o Opinião, o Padeirinho participou da Opinião, né? Mas tem um momento ali do Zé Cartola que tem uma junção mesmo, que o Zequete era muito representante dessa turma do morro, dessa turma, né, do samba, das comunidades, e que fazia essa ponte com a turma né, com jornalistas, com alguns músicos que vieram, né, tipo Carlinhos Lira, que migraram, fizeram sentido contrário, né? A própria Nária, que também foi gravar essa gente. Então, assim, eu acho que talvez esse contato tenha feito com que eles tivessem tido tempo de gravar. Né? Alguém falou, opa, vamos gravar. E aí veio o Pelão, vem aquelas histórias que a gente conhece. Né? Eu não sei por que o Padeirinho não teve essa sorte, talvez o Alípio possa ter, quer dizer, o Padeirinho não, nós não tivemos essa sorte de ter o Padeirinho gravando, ter tido a chance de gravar 3, 4 discos dele, né? Talvez o Bira possa falar sobre isso também. Então, eu acho assim, cada vez mais difícil, mas esses projetos, assim, quando você imagina a dificuldade de gravar naquela época, mas que tinha um ou outro abnegado, com esses projetos, com patrocínio, é claro que ficou mais viável, né?
Mas muitos se perderam até chegar, né? Alguns, como o Tantinho, conseguiram chegar nesse tempo que você tinha uma lei de incentivo, que você conseguia, né, pegar a gente que nem. Eu queria até pedir desculpa para o Constante, como eu fui falar da EBI, eu falei do jornalista, eu não dei boa noite para ele. Tá? Parceiro desse trabalho maravilhoso, porque quando eu recebi, quando eu estava no Globo, eu recebi o Memória Verde Rosa, foi uma coisa que eu falei, caramba, que trabalho é esse de pesquisa, sabe? Então você tem uma continuação disso, muito mais do que na época do Cartola, do Nelson e do Padeirinho, né? Quando você abre esse leque, só que muitos ficaram pelo caminho, o pessoal mais velho, os pioneiros do samba, a segunda geração, que é onde eu acho que vem o Padeirinho, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente vive um problema seríssimo, assim, né? Não é nem a falta, a mudança da mídia, o fato de você não ter mais o CD, você pode fazer projetos e gravar essas coisas, né, nas novas mídias, mas o problema hoje, assim, é porque você está matando a cultura nacional, né? Na verdade, você tem um projeto para acabar com tudo. Não sei se aqui é lugar para falar isso, mas a verdade é essa, né? Então, assim, eu acho que é cada vez mais difícil, como também é mais difícil para os compositores que vieram depois da turma do Cacique também conseguir espaço, entendeu? E cada vez vai ser menos, assim, mas aí eu vejo uma geração que vai descobrindo seus caminhos, entendeu? Você já tem grupos de pessoas que incentivam determinado disco, enfim, as coisas mudaram completamente, né, Paulinho? Mas eu acho que eu só não consigo entender por que não tivemos a sorte de ter o Padeirinho gravando 2, 3 discos como Nelson Cavaquinho e Cartola, entendeu? E outros, né? Alguns outros. Tem resposta para isso? Eu acho que talvez o Bira seja a pessoa mais indicada, porque devem ter surgido propostas para o Padeirinho gravar disco, né? Entendi. Então, Biras, quer comentar isso? A possibilidade de teu pai sabe se ele recebeu algum convite na época? Só participação em outros amigos dele, parceria, entendeu? Só participação. Ele gravar um disco solo, eu não lembro que ele foi convidado, não, entendeu? Paulinho, talvez, bem da história, eu possa acrescentar um fragmento. Eu conversando com o Franco Paulino, uma vez, que foi o biógrafo do Padeirinho, né? E, além de biógrafo, o Franco era muito amigo do Padeirinho, né? O Padeirinho e a mãe do Bira, Dona Midas, frequentavam a casa do Franco Paulino quando ele morava lá em Ipanema. Era uma relação muito estreita de amizade, uma consideração enorme. E em São Paulo, o Franco Paulino armou tudo para o Padeirinho gravar o seu disco. Agora, por razões, digamos assim, da vida, das condições do momento, o fato é que esse disco acabou não saindo. Essa experiência é o mais próximo que eu conheço da ideia do Padeirinho gravar o seu disco, né? Entendi. Vamos lá, Luiz Pimentel, o que você... Vamos te ouvir um pouco. Eu queria só acrescentar, a propósito exatamente do que o Constante falou, porque eu fui amigo do Franco Paulino e eu escrevi sobre o livro dele sobre o Padeirinho. Eu escrevi uma resenha sobre esse livro para o Jornal do Brasil, na época eu editava o Caderno B. E conversando com o Paulino, ele me falou exatamente isso que o Constante está lembrando, do trabalho, da tentativa que ele tinha feito para gravar esse disco do Padeirinho em São Paulo. Se não me engano, Constante, era com aquele projeto do Sesc, não é? Que tinha o Pelão à frente. Se eu não me engano, era ligado à coleção do Sesc, que fez alguns discos importantes. E o Franco disse que tinha o apoio do Pelão, tinha o apoio do Faro, tinha o apoio do Dias, que era jornalista, esqueço o primeiro nome dele, o Janjão sabe, Mauro Dias, que era um pessoal da cultura paulista muito voltado
um pessoal muito voltado para o samba carioca. E que, segundo Paulino, em São Paulo, o padeirinho gozava de um prestígio enorme, que todas aquelas rodas de samba... Eu mesmo fui a uma roda de samba no Bar Pirajá, em São Paulo, em Pinheiros, quando eu fui lançar lá um número da revista Música Brasileira, que eu editei, e o pessoal lá do bar levou um grupo lá de São Paulo de músicos desconhecido para mim, mas bastante conhecido lá para o pessoal de São Paulo, e na roda de samba lá eu fiquei impressionado como eles conheciam o padeirinho. Inclusive, depois de ter tomado algumas, eu embarquei no meio do samba e cantei um samba do padeirinho que eu não ouço, que se canta muito pouco, que é aquela... esse samba é dele, não é, Alípio? A Situação do Escurinho, um samba que ele faz uma jogada, uma resposta ao Escurinho do Geraldo Pereira, que é um samba que eu acho lindo, e eu ouço, e canta-se tão pouco esse samba. Eu já fui em diversas rodas de samba, onde eu, sem cantar porra nenhuma, tomei a iniciativa de entrar e cantar só para cantar esse samba. Já cantei ele no Bip Bip, já cantei em vários lugares. E nessa roda em São Paulo, quando eu cantei esse samba, os caras, é mesmo, cara, a gente não canta esse samba jamais. Esse samba é maravilhoso. Eu falei, pois é, o Germano Matias, esse samba tinha sido gravado, não é isso, Bira? Pelo Germano Matias? O Germano deu a maior força lá em São Paulo, né, Pimentel? O Germano era um divulgador do padeirinho. Do padeirinho. E ele tem um disco lindo que ele faz, se eu não me engano, com Gilberto Gil, e onde ele grava a Situação do Escurinho, grava lindamente e tal. E eu cantei esse samba lá no Bar Pirajá, no lançamento da revista, e esse grupo de paulistas disse, vamos colocar no nosso repertório. Mas, enfim, eu tô saindo do contexto, mas eu queria lembrar isso, que o Paulino me falou, que o disco teve na brecha de sair. Aí eu não me lembro mais, o Constante deve saber, se acabou não saindo porque o próprio padeirinho não quis, se faltou patrocínio, o que é que emperrou? O que emperrou, não saiu, Constante? não, Pimentel. Não saiu, não. Não saiu. E eu pergunto por quê. Por que não saiu? Aquelas coisas da vida, né? O jogo existencial e na hora H não rolou, né? Até aí eu soube. E para por aí. Talvez Bira possa elaborar isso aí, Bira. Por que não saiu, Bira? Eu queria fazer uma última observação também, uma observação minha sobre a obra do Padeirinho, a propósito do que foi dito de como ele foi um elo de ligação entre essa primeira geração dos grandes sambistas de Mangueira, né? Cartola, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça, e ele já entra numa turma de Geraldo da Pedra e tal. O quanto porque o Padeirinho nasceu em 1927, não é, Bira? A escola é fundada em 1928, quer dizer, esses compositores da primeira geração já eram todos artistas conhecidos no morro, fora ainda não, vieram a se tornar muito depois. Então, eles foram para o Padeirinho uma espécie de professor e tal, e o Padeirinho, quando começou a sua carreira brilhante, que era um compositor inspiradíssimo, sempre a impressão que eu tinha é que ele tinha uma preocupação muito grande de manter essa pegada de fidelidade a esses precursores e, ao mesmo tempo, lançar o voo dele, a poesia dele, que é cheia de modernidades, que alça, que tenta uma linguagem que pouco se usava no samba. Certo. Bira, sobre essa parte aí, você sabe, você tem como comentar alguma coisa sobre essa época de... Pode falar. O disco, né? Isso. Então, o disco, ele ia lançar, ia ser mesmo o Franco Paulino, entendeu? Ia gravar lá em São Paulo. Essa história eu soube, quando eu era já mais novo,
eu fiquei sabendo disso. Mas eu não sei por que não saiu disso. Entendeu? Isso aí eu não sei explicar. Porque não foi lançado disso. Tá, e fala um pouco dessa coisa do morro, da convivência, padeirinho, como é que era essa coisa do samba dentro de casa? Vocês todos saíram como músicos. Então, pô, papai era uma pessoa maravilhosa, né? Inclusive tem aqui um livro aqui do Franco Paulino, que tem uma foto aqui, ele na porta de casa, minha mãe lavando roupa no balde, e ele já com um terno e um pandeiro na mão indo pro samba. Entendeu? Eu estava até vendo aqui, lembrando isso aqui. E papai saía hoje para ir comprar o peixe na quinta e chegar. Entendeu? E a gente aplaudia muito ele, porque ele chegava e resolvia a comida, resolvia tudo dentro de casa. Papai era maravilhoso. Eu não sei como falar muito dele, não, porque eu gosto muito e é muita saudade. Vira, o Moacir era padrinho de quantos na tua casa? Lá em casa eu sou 3. É a Fátima e a falecida minha irmã Dagmar. O Alipe lembrou bem do Moacir. Nós fomos lá entrevistar o Moacir para o projeto e ele contou como ele conheceu o teu pai, como ele conheceu o padeirinho, né? Disse ele que parou num botequim ali na Praça da Bandeira para gerar energia para acabar de chegar, né? Aí conheceu um cara no bar, conversaram ali, bateram um papão, aquele negócio de sinergia total e absoluta, né? Aí lá pelas tantas, bom, agora está na hora de ir para casa, etc e tal. Vamos para casa, não sei o quê, e se encontraram lá em Mangueira, né? E aí viraram amigos inseparáveis, né? Não, os dois era carne e unha. Unha e carne. Os dois. E aí ele deixava a criança... Ô, Bira, ele deixava a criança se meter nos assuntos de adulto, de samba dele, não? Como é que era? Deixava nada. Não, aí não. Deixava nada. Quando a gente chegava, tá fazendo o que aqui, moleque? Pode entrar, pode ir pra casa. Deixava nada. Não. Era assim com o Tantinho. Assim mesmo. Legal. Muito legal. O Tantinho falava que ele tinha os seus exageros, eu vi o Tantinho. Ele tinha os seus exageros, mas eu gostava muito dele, gosto muito mais da obra dele e tal. O Tantinho era criança, né? Agora, é importante dizer que ele já era, o padeirinho, além de compositor, era um percussionista também de mão cheia, né? Ele foi ritmista, tocava pandeiro e toda a família, né? Os filhos e os netos. Ele deixou uma linhagem na bateria da Mangueira, né? Eu acho que eu vou tocar dele. Tocava aqui, tamborim também, Madeira. Tocava tamborim. Esse pandeiro aqui é dele. Tocava tamborim também. É dele esse aí, pandeiro. Essa coisa do ritmo dele, da coisa do samba sincopado, eu vou botar mais uma vez o Tantinho para a gente aqui, da TV Cultura, e depois eu queria que a gente comentasse, que vocês comentassem sobre essa época e qual é a mensagem dessa música, né? Do Modificado. Vejo o samba tão modificado que também fui obrigado a fazer modificação. Espero que vocês não me censurem, eu só quero é que todos procurem ver se eu não tenho razão. Já não se fala mais no sincopado, desde quando um desafinado aqui teve grande aceitação. Até eu também gostei daquilo, modificando o estilo do meu samba tradição. Gosto de um samba ritmado pra cantar,
Também gosto de um sincopado pra sambar, mas agora tudo é diferente. Já não se fala mais naquele samba de ritmo quente. Vejo o samba tão modificado que também sou obrigado a fazer modificação. Espero que vocês não me censurem. Eu só quero é que todos procurem ver se eu não tenho razão. Já não se fala mais no sincopado, desde quando o desafinado aqui teve grande aceitação. Até eu também gostei daquilo, modificando o estilo do meu samba tradição. Gosto de um samba ritmado pra cantar, também gosto de um sincopado pra dançar, mas agora tudo é diferente. Já não se fala mais naquele samba de ritmo quente. Vejo o samba tão modificado que também sou obrigado a fazer modificação. Espero que vocês não me censurem. Eu só quero é que todos procurem ver se eu não tenho razão. Já não se fala mais no sincopado, desde quando o desafinado aqui teve grande aceitação. Até eu também gostei daquilo, modificando o estilo do meu samba tradição. Modificando o estilo do meu samba tradição. Modificando o estilo do meu samba tradição. Bom, gente, isso é emocionante. E é uma coisa assim que eu acho que deve ter agradado muito o Tinhorão, esse samba, né? Quem é que vai começar a falar um pouco sobre isso? Ô Paulinho, eu vejo isso aí como uma reação do Padeirinho ao verdadeiro tsunami que foi a Bossa Nova, né? Mesmo da década de 60, varreu do mapa artistas, cantores, varreu do mapa a música internacional da época, os boleros e tudo mais, e estabeleceu aquele monopólio, né? E o Padeirinho, dentro daquilo que o Alípio falou no começo de tudo, uma versatilidade que ele tinha, ele foi lá e fez uma limonada, né, com aquele limão. Fez um samba sincopado, né? Não é mole, né? E essa coisa do samba sincopado, Constante, fica meio claro assim, o quanto ele tinha uma admiração muito grande, eu tenho essa impressão, pelo Geraldo Pereira, né? Ele devia gostar muito das músicas do Geraldo Pereira, da síncope do Geraldo Pereira, e aí já fazendo essa ligação desde a Bossa Nova, um dos grandes sucessos da Bossa Nova é Bolinha de Papel, do Geraldo Pereira. Então, há, de uma certa maneira, quase que um coroláriozinho, né? Porque ele foi até considerado, o Geraldo Pereira, precursor da Bossa Nova, né? Quando ele já fazia, quer dizer, é o contrário, né? A coisa já existia e tudo bem que tentaram adaptar e fizeram sem nada contra a Bossa Nova. Mas também ele já era o sambista do samba sincopado, né? Isso. Falsa Baiana também foi gravada, né? Exatamente. Tá nova, né? Eu estava aqui fazendo uma pequena reflexão, assim, saindo um pouquinho do assunto, né? Porque assim, eu sempre fico imaginando isso. Acho que tem uma prateleira de cima, que é muito gosto pessoal, e que eu não vou dizer a minha toda, mas tem uns caras que você fala assim, cara, esses são fora de série, esses aqui são hors concurso, né? São fora de concurso, né? É onde está Cartola, eu acho que Zaquete, Candeia. Você tem um time aí que eu também não vou ficar abrindo esse leque, não, porque senão a gente não sai daqui. E aí eu fico pensando por que o Padeirinho ele está na minha prateleira, ele está presente. Porque eu acho que o Padeirinho ele é um sambista completo. Sabe assim, primeiro que ele vive, a história pessoal dele é uma história de um sambista, né? É a história complicada de vida, não sei o quê, a mãe que abandona, e ele vai com o pai,
E aí ele nasceu em Laranjeiras. Aliás, daqui a 2 dias ele faria aniversário. E ele nasceu aqui na Rua das Laranjeiras, aqui embaixo da minha casa, né? Ele não faz 4 de março, Lira? É dia 3. 3? Não, dia Ele faz amanhã. 3, 4 ou Dia 5? 4, dia 4. É dia 4. Dia 5. É dia 5? É. Eu É fico dia com Bira 5? com a filha, pô. Então eu tenho que corrigir. A de pesquisa que eu tenho é dia 3, mas a família está falando que é dia 5. Vamos Eu tenho que corrigir, porque na agenda que eu faço, está aqui o erro. Olha a caricaturazinha dele aqui, não sei se dá para ver, não vai dar. Aqui, Padeirinho, dá para ver, Bira? Caricatura dele legal. feita pelo Amorim. Aqui é o verbete sobre ele. Eu coloquei dia 4, porque eu tenho a impressão que eu encontrei essa informação no livro do Franco Paulino. Mas agora você está corrigindo, eu vou corrigir para as próximas. Aqui está 5. Aqui está 5. Mas então... então eu errei mesmo. Deixa eu Vou corrigir. Então, assim, além de ter a vida do sambista, né? Ele trabalhou na limpeza pública, aí ele foi estivador, e aí ele conseguiu arrumar um trabalho que garantiu, né? Eu não sei se foi do TRE, onde ele trabalhou. Então ele tem essa trajetória de vida, e aí é o garoto que vai lá, que vê os velhos, e aprende com os velhos, e aí, né, aí vai tocar, aí vira ritmista, e começa a compor, e aí é aceito na ala. E depois disso, ele vira um monstro, porque ele é bom em tudo. Né? Eu acho que o grande diferencial dele é que ele é bom em tudo, ele é muito bom em partido alto. Né? A coisa do samba sincopado. Ele é um cronista da cidade, ele é muito parecido com o Geraldo Pereira nisso também, não só na síncope, na coisa do samba sincopado, como na coisa da crônica do morro. E aí ele vem com uma linguagem, você pega os sambas dele dos anos, sei lá, 50, 60, você vê que tem coisas ali que se misturam com a linguagem da cidade, que eu acho que o carioquês é um pouco isso, é essa linguagem do morro, que é uma linguagem que vem para a cidade, que se mistura com uma linguagem mais formal, e o morro também traz referências do Nordeste, né? A criação da favela, né? A criação do morro. Então, assim, ele é muito responsável pelo que se fala hoje, quer dizer, as gírias vão mudando, mas tem muita gíria atual, muita coisas que ele fala assim, caramba, não é possível que nos anos 50 se falava determinada expressão, entendeu? Então, eu acho que ele entra nesse outro patamar, como diria o Bruno Henrique, porque ele não é só eclético, ele é muito bom em tudo. A capacidade dele de fazer coisas e de se modificar, como no samba modificado, que ele quer dizer, ele entende aquilo e ele, em vez de ter raiva daquilo, ele fala do samba tradição para falar da bossa nova, sabe? Eu acho que, eu não sei se os meus colegas combinam com isso, mas eu acho que ele tem, além de ele ser muito bom em tudo, né? Eu acho que ele está nessa prateleira de cima, por isso que me incomoda tanto a gente ter tão pouca coisa, por isso que esse projeto do Tantinho, e antes desse projeto Memória em Verde e Rosa, são tão importantes, né? O Memória em Verde e Rosa pelo conjunto da obra, mas daí você sacar a importância do Padeirinho, desculpa, né? Dentro desse contexto, assim, pô, ele é da prateleira de cima, não só da Mangueira, mas do samba carioca brasileiro, né? Eu acho que foi isso que torna ele tão diferente, sabe? É isso. E assim, tem uma coisa que é importante, que é, apesar dele fazer várias vertentes, todas nelas tem a assinatura dele tá ali, né? Tem uma linguagem. Você ouve e fala, isso aqui só pode ter sido feito marca registrada, né? É uma marca registrada. E fazer melodia ali, a forma como ele sai, né? Todo mundo sairia de um... Porque vou dar um exemplo muito claro. Quando no Memória em Verde e Rosa, a gente ouviu um monte de samba, de terreiro. Aqueles sambas eram um muito parecido com o outro. O cara fazia... Um samba fez sucesso no terreiro, o outro, no ano seguinte, copiava o jeito, copiava o tema. O Padeirinho não, o Padeirinho fazia o dele, com o jeito dele de fazer e tal. Assinatura, né? Exatamente. E assim, eu acho que além... é a coisa da... Ali essa é uma diferença dos grandes. Você ouve e fala assim, cara, isso aqui tem cara de fulano, aí você vai ver, né? Por exemplo, na Mangueira, o Jamelão gravou Eu Agora Sou Feliz. Fez um sucesso danado. No ano seguinte, foram lançados vários sambas no terreiro da Mangueira, que era Eu Vivo em Paz. Aí tinha um outro lá, que era do Balico,
que agora eu não me lembro o nome do samba, mas, enfim, eram vários sambas com o mesmo tema, entendeu? E com o mesmo tipo, uma primeira curtinha, com a segunda para virar fazendo a virada da bateria, sabe? Do surdo da bateria. Então, o Padeirinho não tinha isso. E outra coisa, assim, que os sambas do Padeirinho eram sambas políticos, altamente políticos. Ele fez um samba denúncia, denunciando a invernada de Olaria, denunciando o Rio Guandu, entendeu? Então, quer dizer, por mais... Todo mundo fala muito do Zequete, né? Porque o Zequete fez parte da Opinião, tinha todo um diálogo e um canal com o cinema, com a galera e tal. Mas o samba do Padeirinho, no momento de ditadura militar, você falar que o camarada vai virar... Como é que ele fala? Picolé no Rio, picolé de jacaré. O Manchu vai te pegar. Exatamente. Era uma denúncia feita ali, como também o Favela, né? O Favela, segundo o Birinha, irmão do Bira, ele fez lá do alto da casa dele, vendo a favela do Esqueleto surgir. À medida que agora existe o samba, que o Birinha me cantou uma vez, que é quando a remoção da favela do Esqueleto. Aí o Padeirinho faz a continuidade do Favela cantando a remoção. O Birinha devia gravar esse samba, Bira. Esse samba que foi um incêndio, na verdade, né, Valdir? Um incêndio seguido de remoção. Exato. Esse samba existe, o Birinha conhece, que o irmão do Bira conhece mais o samba que ele. Eu conheço, eu também conheço. Inclusive, eu quero falar com vocês aí, ó, que vocês podiam, pelo menos, ter um CD pronto, tá? Tem um CD pronto já, comigo e com meu irmão, entendeu? E pedindo aqui a ajuda de vocês aqui para ver que a gente lança esse CD que o meu pai não conseguiu lançar, entendeu? Daí, ali pro Costão, Paulinho, alô, os Pimentéis aí, vambora, vamos botar esse CD pra rua. Cantado pelo projeto, pelo filho, pela família. Vambora. Ô, Bira, esse CD é você e seu irmão cantando a obra dele? Isso, por aí. É o CD, que é o disco que não foi lançado pelo nosso pai, entendeu? E a gente tá com essa ideia de lançar esse CD aí. E liga aí, Paulinho. Alô, Costão, alô, Pimentel. Ó o cheque. Vamos fazer a informação chegar ao mercado fonográfico. Alô, gravadoras, distribuidoras. Nada disso existe mais. Isso aí. Isso aí. Qualquer coisa, só fala com... Ou pode falar com um de nós aqui também. A gravadora pode procurar um de nós aqui ou fala direto com você? Não, pode de vocês aí. Mas quando a gente assina, aí é mole. Assinar é mole. Tá bom. O diabo é descobrir a gravadora, Paulinho. Pois é. Alípio, falando dessa linguagem do morro, né, essa linguagem popular que o Padeirinho tem em suas músicas, a gente começou com Favela, né? Queria que você falasse um pouco dessa característica dele de escrever essas características até geográficas mesmo, né? Aí, por exemplo, essa história do samba de gíria, né? O Nelson Sargento, na entrevista que ele fez para o filme, nós fizemos também um documentário Memória em Verde Rosa, né? E aí o Nelson conta que a primeira parte do samba quem fez foi o Quincas, não foi o Padeirinho que fez. O primeiro samba era Moro no Assunto, chamava-se Mora no Assunto, e ele já era cheio de gírias. E aí o Quincas levou para o Nelson Sargento, e o Nelson não acreditou nesse negócio de fazer samba de gírias, e aí o Quincas mostrou para o Padeirinho. O Padeirinho não só acreditou na ideia daquilo, como fez uma leva de sambas com o palavreado das favelas dos anos 50, né? Anos 50 e anos 60. E aquilo acabou virando uma marca do Padeirinho
fazer samba. Tem uma passagem do livro do Franco Paulino que o Moacir contou para a gente também, para mim, para o Constant, que foi que o Padeirinho fazia um samba juntos, aí o Padeirinho botava o Moacir para escrever o samba, né? Aí o Padeirinho cantava e ficava olhando como que o Moacir escrevia. E esse foi o processo de alfabetização dele. Então, a música, ele se alfabetizou fazendo música, sozinho, absolutamente sozinho, né? Ali ele ia vendo a forma e o som. É claro que um cara que tinha o ouvido que ele tinha ia fazer isso muito rápido, né? E o mais interessante é que ele escreve um livro, uma autobiografia, que está publicado no livro do Franco Paulino, né? Ele publica nas páginas finais, que o Padeirinho tem... ele datilografa a sua própria história de vida. Tal. Então, acho que tem uma coisa muito, muito interessante nessa figura aí, porque a música é uma forma dele ingressar, dele fazer parte de um mundo absolutamente hostil, preconceituoso, né? Enfim, e que ele consegue isso como forma de superação para se tornar um artista, né? E como disse aí o João Pimentel, ele, de fato, era um cara que tinha a marca de ser um artista, de fazer a coisa com diferencial, né? Tinha uma diferença na musicalidade dele, né? Na letra dele, né? O Padeirinho tinha uma estética, né? A gente pode dizer assim, ele tinha uma estética, que ele criou, ele desenvolveu, entendeu? Não, e, assim, isso não é pouca coisa, sobretudo no universo em que tinham, só em Mangueira foram 140 compositores entre 1930 e 1960. Pelo que a gente mapeou, eu e Tantinho mapeamos lá, foram 140, muita gente, entendeu? E o cara conseguir ter uma marca, né? E não era só a letra, né, Lipe? O Padeirinho é um melodista de prima, né? Eu faço o desafio aqui, porque eu passei por esse dissabor de tentar cantar o Terreiro em Itacuruçá, né? Aquele primeiro verso que sai assim. Vai no terreiro de Itacuruçá. É um troço diferente, né? Ali tem que saber, né? Um melodista de prima, né, Bira? Velho. E uma intimidade com a poesia, né? Que é um negócio, umas imagens que eu penso que na época que ele fazia, outros compositores não tinham esse olhar, não estavam atentos a isso. Está sendo chamado de nova aquarela. Isso é um tratamento que não era muito comum, não é verdade, Constante? É verdade, é verdade. Marcar um pedacinho de terra para morar, né? Os caras vinham com um barbante. Nossa amiga a Mauri, lá do Buraco Quente, que o Bira conhece muito bem, viu o Padeirinho fazendo esse samba lá no bar, ali no Farias, né? Uma ali que falou, mais ou menos lá em cima, quer dizer, ali naquela posição da mangueira, ficar cavaleiro do esqueleto. O Padeirinho fez a primeira de manhã, chegou lá e falou: Maurinho, me dá um pedaço de papel aí. A Mauri arrumou aqueles papéis aqueles grandes de embrulhar cigarro, um pacote de cigarro. E ele fez a primeira. De tarde, quando voltou lá, já tinha feito a segunda e estava aí, Favela, que é irretocável, né? Não tem... É irretocável. Nós fizemos... Escrevi um perfil, tem um livro, junto com o Luiz Fernando Vieira, sobre Geraldo Pereira, chamado O Escurinho Direitinho. E nós fizemos uma tarde, passamos uma tarde no Buraco Quente, na barbearia lá do Mará. Não sei se o Bira alcançou o Mará ou se, quando o Bira se deu por gente, o Mará já tinha morrido. Que era o barbeiro lá. Alcançou, Bira? O Mará era o barbeiro de todos eles e tal. E o Mará reuniu para a gente um grupo, para a gente entrevistar, eu e Luiz Fernando, e ele conseguiu levar Carlos Cachaça, Geraldo da Pedra e mais alguns. Mas o tempo todo o Mará falava: uma pena é que eu não consegui que o Padeirinho viesse. Uma pena é que eu não consegui que o Padeirinho viesse, porque ele achava que para falar do Geraldo Pereira
tinha que estar presente o Padeirinho. Chamava Mará Barbeiro, uma figura muito conhecida no Buraco Quente, não é, Bira? É isso, Paracogipe. Paracogipe. Muito conhecido. Cortou muito cabelo lá, Bira? É pequenininho. Eu ainda cheguei a cortar cabelo lá. Eu e meu irmão Pirinha, papai levava a gente lá para cortar nosso cabelo. Fazia uma coroinha aqui assim, ó. Papai botou uma coroinha. Legal, legal. Era o Príncipe Danilo. É isso mesmo, né? Príncipe Danilo. Então, deixa eu falar com vocês. Tem uma música aí, que está acontecendo agora, nesse momento, o que a gente está passando, essa pandemia aí. O meu pai, ele fez uma... Não sei se vocês se ligaram nessa letra, que chama Como Será o Ano 2000. Eu estou vendo isso, essa música, o que a gente está passando nesse momento. O que vocês acham disso aí? Estava falando isso com o Paulinho. Eu estava falando isso com o Paulinho hoje, né? Um samba profético. Eu lembrei disso, Janjão. Será que no ano 2000 as escolas de samba irão desfilar, né? Como será o Rio sem as tradições? A gente está vivendo um momento bem assim, né? Sem carnaval. 20 anos depois. E além da pandemia, uma luta pelas tradições, né? Que a gente está sofrendo um massacre, né? Essa é a verdade. Então, ele podia mudar para como será nos anos 2000, né? É visionário, né? Visionário. E essa música está no repertório do CD, hein? Alô, rapaziada? Essa aí está no repertório do CD. Fica aí. Está feito o comercial. É isso aí. Gente, algumas considerações finais que a gente já está encerrando e gostaria de começar aí pelo Constant, para a gente ir seguindo aí para finalizar esse programa. Muito bom, Paulinho, muito bom falar sobre o Padeirinho e acho que nós demos aí uma pincelada boa no assunto, né? E é um mestre, né? Panteão da Mangueira está lá, Padeirinho. Se isso não foi trabalhado, se isso não aconteceu, como se diz, né? Aí são outros 500 mil réis, mas no Panteão tá lá o velho, né, Bira? Isso aí. Então tá, e muito grato aí pela oportunidade, tá, Paulinho? Eu que agradeço, Constantino. Alípio, fala um pouco assim, já te explorando um pouquinho mais sobre linguagem no morro, que a gente vai se despedir com essa música, só para deixar a coisa no ar. Né? E aí pode se despedindo também, que eu passo para outra. Eu acho que esse samba aí é um samba que o Padeirinho define a proposta dele, né? Qual era a proposta de samba do Padeirinho? Ele está definindo nesse samba. Digamos assim, é o samba manifesto do Padeirinho, é a linguagem do morro, entendeu? O samba que ele manifesta, entendeu? É como se fosse o Mário de Andrade fazendo uma cunaíma, entendeu? Então o Padeirinho fez ali a síntese do pensamento do Padeirinho, da proposta do Padeirinho para a música, e eu acho que a gente tem que tratar o sambista da escola de samba, o sambista da favela, deste nível, sabe? Desta forma. Entendeu? A gente tem que sair dessa coisa do tratamento, porque o cara, ele era um cara que teve uma inspiração, o cara representava uma tradição. Não, o cara é um artista que estava pensando o tempo dele. Ele foi a grande voz, a voz da Mangueira dos anos 50 e 60 foi o Padeirinho. Para aquela geração ali, não era o Cartola, o cara era o Padeirinho. Vocês podem ter certeza disso. Isso aí as pessoas falavam isso, entendeu? A grande referência musical. Cartola foi referência dos anos 30 e 40. Anos 50 e 60 foi o Padeirinho. E o que eu falei, o samba manifesto dele é o Linguagem do Morro. E aí ele apresenta a proposta
estética dele, o entendimento dele do que é a cultura do samba. Legal. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado aí pela participação aí, para a gente falar também o que a gente acredita, né? Essa Tá certo. Obrigado. Bira Show, suas considerações finais. Estou emocionado, né, Paulinho? Só quero agradecer a vocês pelo convite, aos nossos pimentéis, que eu fiquei feliz de reencontrá-los. E hoje o amigo aí lembrou até do Alfredinho, lá do Bip Bip, que era nosso irmão. Até numa live. E Alípio, quem falava, Constância, quem falava, quem sabe que eu sou fã de vocês, e um abraço verde rosa. Muito obrigado aí. E cuidado, ó, e presta atenção no CD, mais uma vez. Alô, Paulinho, Figueiredo. Alô, Pimentel, alô, Constância, alô, Alípio. Olha aí, vamos ver esse CD aí. Vamos lá. Vamos ver isso. Luiz Pimentel. Obrigado, Bira Show. Tamo junto aí. Um abraço de rosa para todo jornalista, né, do nosso Brasil. Maravilha. Paulinho, queria só agradecer, dizer que foi uma honra e que é uma maravilha que possa se lembrar do Padeirinho. Maravilha que possa se lembrar do grande Padeirinho. E eu acho que as considerações finais, o Alípio disse tudo, né? Essa definição que ele deu aí da importância do Padeirinho, não necessariamente para a música de escola ou para a música de morro ou para uma fase, mas que ele foi um artista representativo de uma época e que transcendeu a época dele, como todos os grandes artistas, porque o Padeirinho é um sujeito para ser regravado sempre, né? O cancioneiro do Padeirinho não se esgota. Como será daqui para o ano 2000, poderá ser cantado às vésperas do ano 3000 e sempre, porque é a visão do Criador. Então, juntado a gente aí para falar desse grande mestre de Mangueira. Obrigado, Luiz Pimentel. Grande abraço. Homem da revista Música Brasileira, né? Que está aí ainda online, né? Que a gente ainda pode ter acesso. Obrigado pela tua participação aí. Vamos, João Pimentel, por favor, suas considerações finais. Está tudo dito aqui. Eu queria agradecer a ABI também, que ela precisa ser cada vez mais forte, que ela é importante, e é um lugar perfeito para a gente debater esse tipo de coisa, porque nós, jornalistas, a gente está sempre aprendendo, então, quando você reúne colegas para falar sobre Padeirinho, é uma aula que a gente que o Alípio está dando, que o Constante está dando, com a ajuda do Bira e o Pimentel, enfim, a gente está sempre aprendendo. E a ABI tem que ser sempre palco disso. Eu queria agradecer e dizer que é bacana estar junto de gente que acredita na cultura, não na cultura só popular, mas a cultura como uma coisa geral, o artista como um artista geral, como o Alípio falou, não, porque o artista do morro, como você querer setorizar ou localizar, não, ele é um artista que vem da Mangueira, mas é um artista tão grande, ou maior do que muitos outros que estão por aí. Ele é um músico brasileiro, né? Antes de tudo, né? Então, queria agradecer a BI e Paulinho também por ter chamado a rapaziada tão boa aqui, tá? Obrigado, João. Eu também queria agradecer a todos vocês por esse bate-papo aí muito bom, e Alípio por essas definições que a gente vai ouvir agora, Linguagem no Morro, pedindo a todos também para se inscreverem no canal da ABI. Deixa eu só fazer uma última observação desse diálogo da arte. Todo mundo sabe que o Elliot Sica compôs uma das suas principais obras na experiência dele em Mangueira. E ele colocou o nome Parangolé, e Parangolé era uma gíria utilizada em Mangueira. Então, certamente, o Elliot Sica foi impactado pela estética do Alípio, eu sou super do Elliot Sica. Oi?
Eu sou sobrinho do Hélio. Pô, legal. E não só os palangoleves, os penetráveis também, né? Você tem vários penetráveis que eles remetem à vivência de um barraco do morro, que você entra, passa pelas pedras, que ele tirava do Morro de Mangueira e entra, a vivência de um barraco. Tinha mil loucuras. A história do Hélio é muito ligada à arquitetura da favela, né? Ô, Jorjão, eu não sei. A arquitetura. E o Hélio foi passista da Mangueira, né? Foi. Mangueira. Foi. E o Hélio foi muito amigo do Tantinho, né? Grande amigo nosso. Muita gente ele lá. gostava do Tantinho muito. Vocês eu não sabia, Bira. É bom também isso, né? Ele é um cara legal, sensacional. Ele é nosso irmão. E muito da música do Padeirinho está na obra do Hélio, ali, com certeza. A vela é puro Hélio. A linguagem, tudo. A estética, né? Bom, vamos encerrando. Uma pena, porque daria para fazer muito mais, né? Tem muito assunto. Mas a gente volta a qualquer momento. Então, agradecer a todos e pedir para as pessoas aí se inscreverem e curtirem a página e divulgarem também da ABI, de grande importância. Obrigado a vocês todos e vamos ficar aqui com o Samba Manifesto, como disse o Ali, linguagem do morro. Tudo lá no morro é diferente daquela gente, não se pode duvidar. Começando pelo samba quente, que até um inocente sabe o que é samba. Outra parte muito importante e também interessante é a linguagem de lá. Baile lá no morro é fandango, nome de carro é carango, discussão é bafafá. Brigadinhos e outros dizem que é burburinho, velório no morro é gurufim. Erro lá no morro chamam de vacilação, grupo de cachorro em dinheiro é um